Pessoal, meu amigo, minha amiga, se vocês gostam de ver petista passando vergonha, passando vexame, assiste esse vídeo até o final, porque o Caio Coppola detonou aí o Cardozão, né? O José Eduardo Cardoso, aquele que foi advogado da Dilma Rousseff no impeachment, né? Durante todo o impeachment ele tentou defender ali a Dilma Rousseff. E então, durante esse programa aqui, que foi falando aí sobre a saída do PDT da base do governo, né? Se você não está sabendo, depois que o Lula demitiu o Carlos Lupe por conta do escândalo do INSS, né? O Carlos Lupe, que era o ministro da Previdência, o Lula demitiu ele por conta do escândalo e depois colocou o tal de Volney Queiroz, que também é do PDT. Mas o PDT não gostou da demissão do Carlos Lupe, porque o Carlos Lupe é a figura mais importante ali do partido, né? O bambambam do partido, tal. E por unanimidade ali, o partido resolveu sair da base do governo. Eles saíram fora e não vão mais apoiar o governo. Não vão fazer oposição, mas também não vão votar com o governo em todas as votações. Vão escolher o que votar e o que não votar, né? Antes eles estavam apoiando aí completamente o governo Lula. Então, o programa estava falando justamente sobre essa saída do PDT do governo. E a coisa, o clima ficou quente. E o Cardozão terminou falando ali algumas coisas que não tinham nada a ver, algumas besteiras que o Caio Coppola terminou detonando o Cardozão. Então vamos assistir, pessoal, esse programa, o Grande Debate. Vamos assistir juntos aí, porque tá valendo a pena. Esse programa tá muito bom, beleza? Então é isso aí. Mas antes, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também, se possível, deixar o seu comentário, beleza? Qualquer coisa aí que você fizer vai ajudar muito o meu canal a crescer e eu serei eternamente grato a você. Então vamos lá assistir aqui o grande debate. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Grande Debate comigo, Leandro Magalhães, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. A bancada do PDT decidiu deixar a base aliada do governo Lula. A decisão, tomada de forma unânime, saiu depois de uma reunião com deputados do partido. A opção de ficar independente vem depois da saída do presidente licenciado do PDT, Carlos Lupe, do Ministério da Previdência Social. Ele pediu demissão depois da repercussão em torno do escândalo da fraude bilionária do INSS contra aposentados e pensionistas. O líder da bancada na Câmara, Hélio Henninger, de Minas Gerais, disse que a decisão está ligada às insatisfações com o governo e as perspectivas para as eleições do ano que vem. No Senado, o líder Weberton Rocha, do Maranhão, afirmou que ainda vai conversar com as senadoras para definir um posicionamento, mas a tendência é que o apoio ao governo na casa continue. Vamos ao debate. Zé, a saída do PDT provoca um racha na base do governo Lula? Olá, Leandro. Olá, Caio. Racha, propriamente dito, não. Eu acho que há um desconforto com a saída de um partido que historicamente é aliado, mas que não creio vá para a oposição. Ele vai ter uma postura mais independente, até que se retomem os diálogos com o PDT. Eu acredito que esse era um movimento, de certa forma, esperado, e digo por quê. Em primeiro lugar, o ministro Lupi era presidente do PDT. E, na medida em que não houve a demonstração de que ele estaria envolvido na prática de atos de corrupção, mas a acusação que se faz e que era veiculada e que serviu de ponto de ataque a ele era de uma inércia, de uma descúria na apuração, obviamente os deputados se sentiram incomodados e assumiram a postura de solidariedade a Lupe, embora obviamente não o digam isso tão claramente. Acho que isso é absolutamente esperado. Não creio que o PDT, pelas suas raízes históricas, político-ideológicas, vá seguir um caminho diferente, colocando-se na oposição, especialmente num processo de polarização política como esse que nós vivemos. Agora, é absolutamente normal que processos desse tipo aconteçam em toda vez que eu tenho um ministro de Estado que sai do governo, particularmente se é um ministro de Estado que tem força partidária. E Lupe tem, ele é o presidente do partido. Então, em síntese, não acho que há propriamente um racha, inclusive é importante precisar, parece que há posturas aparentemente diferentes entre a bancada dos deputados e do Senado,
o líder da bancada de senadores do PDT, o senador Weverton, ele claramente indica que vai dialogar, vai fazer, mas não creio que efetivamente lá exista algum tipo de rompimento. Isso sinaliza que para o futuro as portas estão abertas para uma retomada de diálogo e acho que aí é uma questão de tempo do PDT voltar mais diretamente a integrar a base do governo. É uma questão de diálogo, repito, porque eu não vejo espaço político e ideológico para o PDT, nem como uma força independente, nem como uma terceira via, nem se somando à oposição que hoje tem uma dimensão de direita mais radicalizada. Por isso tudo, eu não vejo assim o episódio com tanta gravidade, embora, claro, o governo deva analisar isto para verificar de que forma ele vai retomar o seu diálogo com a bancada do PDT. Caio, a saída... Interessante é que o PDT sempre foi um dos partidos mais fiéis aí ao Lula, né? Sempre esteve ao lado do Lula, nunca abandonou, sempre esteve apoiando o governo Lula. E pela primeira vez aí eles saem da base do governo e deixam o Lula de lado, né? A moral do Lula está lá embaixo. A baixa popularidade do Lula está fazendo com que ele perca apoio da maioria dos partidos, né? Os partidos que estavam dando apoio ao governo estão todos indo embora, pouquíssimos ainda sobraram, porque não é só a questão do escândalo, é que na verdade, se você parar para pensar, como é que quando um deputado percebe que o governo que ele está apoiando está descendo ladeira abaixo na popularidade, ele não quer ficar do lado daquele governo, porque a imagem dele vai ficar manchada junto com a imagem do governo. É isso que está acontecendo, não é só a questão do escândalo. do PDT provoca um racha na base do governo Lula? Sim, né? Se um partido ou a facção de um partido sai da base do governo, essa base fica rachada por definição. Olá, Leandro, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Olha, essa é a terceira oportunidade que nós debatemos esse novo escândalo de corrupção do lulopetismo, conhecido como farra do INSS. Na primeira ocasião, nós desconstruímos a falsa narrativa de que foi o governo Lula que tomou as iniciativas das investigações. Pelo contrário, o governo petista foi, no mínimo, negligente, omisso e letárgico. A cúpula do Ministério da Previdência tomou ciência das fraudes já no primeiro semestre de 2023. A imprensa noticiou a fraude no primeiro trimestre de 2024, mas os descontos ilegais, eles só foram suspensos no final do mês passado, 2025, depois de bilhões de reais terem sido desviados bem debaixo do nariz do governo petista, beneficiando inclusive o sindicato dirigido pelo irmão do Lula. Na segunda oportunidade que nós tivemos aqui para analisar esse escândalo bilionário de corrupção, nós revelamos que desde 2019 o PT atuava para beneficiar seus sindicatos apaniguados e facilitar a prática de descontos automáticos e não verificados nas contas de aposentados. E que o PT combateu com unhas e dentes as medidas do governo Bolsonaro para moralizar o INSS. E não é só isso. A gente também atestou a ligação entre o Partido dos Trabalhadores e a CONTAG, que coincidentemente é a entidade que mais se beneficiou aí com esse esquema, tendo como vítimas preferenciais idosos, nordestinos, vulneráveis, moradores das áreas rurais dos estados mais pobres desse país. Aí você deve estar se perguntando, que tipo de gente seria capaz de tirar tanto de quem tem tão pouco? Talvez o tipo de gente que já fez isso antes. O atual vice-presidente da República, já em 2017, alertou o país sobre esse risco. À época, o Geraldo Alckmin disse o seguinte: depois de quebrar o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder, ou seja, ele quer voltar à cena do crime. Olhando em retrospecto, aquela fala tinha tom profético. Afinal de contas, em certo sentido, o Brasil está quebrado, de novo, e o governo Lula é novamente uma cena de crime. Vejam só essas manchetes do mês passado. O Globo, apagão nas contas. Estadão, apagão no orçamento. Gazeta do Povo, governo do PT admite colapso nas contas públicas. Bom, a própria ministra do Planejamento deu uma entrevista falando que, aspas, em 2027, seja quem for o presidente, não governa sem gerar inflação de vida pública e detonar a economia, fecha aspas. Então, considerando que, segundo o relatório oficial, o próximo governo não vai ter dinheiro nem para folha de pagamento, parece razoável que algumas pessoas achem que o Brasil está quebrado, como profetizou Geraldo Alckmin em 2017. E, da mesma forma, considerando que as fraudes no INSS atingiram uma escala industrial nos últimos 2 anos, fazendo aí milhões de vítimas, causando bilhões, talvez dezenas de bilhões de reais de prejuízo, parece razoável que algumas pessoas achem que o governo de Lula é, de fato, uma cena de crime. E, quiçá, a maior cena de crime da história da humanidade.
o que, pensando bem, faria o PT bater o seu próprio recorde. Aspas, mais uma vez para o Geraldo Alckmin, agora em 2018. O Petrolão foi o maior escândalo de desvio de dinheiro público do mundo. Não mais, senhor vice-presidente, porque Lula estava certo quando afirmou que o Brasil voltou, e voltou mesmo. Voltou a quebrar e virar cena de crime, tal qual profetizado por Geraldo Alckmin. E longe de mim fazer juízos antecipados, longe de mim desrespeitar a presunção de inocência. Mas nesse espírito de retorno às origens do lulopetismo, eu proponho a leitura de algumas manchetes da imprensa sobre o mais recente escândalo. CNN Brasil, Lupe repete roteiro e acumula pedidos de demissão em governos do PT. Durante o governo Dilma, pedetista também pediu para deixar o Ministério do Trabalho após denúncias de corrupção na pasta. UOL, eu estou acabando aqui. Lupe já havia pedido demissão no governo Dilma por escândalos com ONGs. Gazeta do Povo. Denúncias de irregularidades marcaram primeira passagem de Lupe pelo governo. Portanto, caro espectador, você quer saber o tipo de gente que governa o Brasil? É o mesmo tipo de gente que não faz muito tempo já governou o Brasil. E é esse Brasil que está de volta à cena do crime, como avisou o profeta Leandro. Zé, a crítica de Ciro Gomes ao presidente Lula, junto com Bolsonaro e Michel Temer, já é o primeiro reflexo do PDT fora do governo? Em primeiro lugar, Leandro, eu acho que o Caio fez uma pergunta muito inteligente e muito correta. Que tipo de pessoa pode roubar dinheiro dos aposentados? Eu respondo, o mesmo tipo de pessoa que rouba dinheiro para as vacinas que iriam salvar o povo. E por que eu faço essa comparação? Porque já se mostra, os primeiros indícios já colocados pela imprensa, é o mesmo tipo de pessoa que roubou, pegou dinheiro para comprar respiradores e não comprou o consórcio Nordeste, né? Que era, na época, comandado pelo ministro atual do Lula da Casa Civil, né? O Rui Costa. Esse tipo de gente que sumiu com a grana dos respiradores, né? Usou para comprar carro, para comprar, pagar até boleto de cartão de crédito, né? Até mensalidade de cartão de crédito os caras usaram o dinheiro para pagar. Então eles usaram o dinheiro para tudo que era coisa, menos para comprar os respiradores em plena crise de saúde pública no Brasil, né? Não posso falar o nome aí porque dá problema aqui no YouTube. Então, em plena crise sanitária, o amiguinho, o ministro do Lula, o Rui Costa, deixou de comprar os respiradores e deu a grana para uma firma que era firma de fachada, né? Deu toda a grana na mão de uma firma de fachada que não comprou respirador nenhum, os respiradores nunca foram entregues e até agora tá rolando. Agora voltou esse escândalo aí à tona, o pessoal tá voltando a falar. Saiu inclusive na UOL uma reportagem recentemente, mas o Cardozão não vai tocar nesse assunto, pode ter certeza. Que as pessoas que estavam ligadas a empresas que no governo Jair Bolsonaro armavam esquemas com vacinas e que geraram inclusive demissão do ministro da Saúde, aqueles escândalos todos, são pessoas que estão por trás desse escândalo, lavando dinheiro, operando. É uma questão de tempo de nós verificarmos esta teia. E por isso que eu acho que toda tentativa de politização exacerbada da corrupção, quando eu pego o adversário político e quero, olha, esse é o corrupto, eu sou santo, esse é corrupto, esse é o santo, isso acaba dando um tiro pela culatra. É inevitável, sabem por quê? Porque a corrupção, ela infelizmente, ela é suprapartidária, supra-ideológica e não atinge todos os membros de qualquer partido, atinge alguns. É necessário que eu pegue quem é corrupto e não coloque quem é corrupto. Mas, objetivamente, quando eu utilizo o discurso político para atingir desta forma certos agrupamentos, eu estou dificultando a compreensão da verdade. E é necessário, para combater a corrupção, destampar-se a realidade. No fundo, vamos olhar a realidade. Essa situação começou no governo Michel Temer e foi crescendo. Passou pelo governo Bolsonaro, envolveu pessoas que estavam... Começou muito antes. E se vocês fizerem uma busca no Google aí, a ministra, que atualmente ministra, né, Gleisi Hoffmann, ministra da ligação ali do governo com o pessoal do Congresso, né, ela participou de um esquema de corrupção que envolvia tirar dinheiro dos aposentados. Ela e o antigo marido dela, agora, porque agora o marido dela é o Lindinho aí, né, o Lindbergh Faria. O anterior, os dois estavam envolvidos
num esquema que roubava dinheiro dos aposentados. Isso já na época lá do Lula, da Dilma Rousseff, né? Ela foi, houve um inquérito contra ela ali, um processo contra ela, mas o pessoal, né, até o Renan Calheiros uma vez falou lá no Congresso que tinha dado um jeito de livrar ela do STF e que ela não tinha gratidão. Uma conversa assim, se eu buscar eu resgato esse vídeo aí. Mas está na internet, é só você buscar. Desde a época lá de trás do Lula e da Dilma, o pessoal já estava roubando o INSS. O PT sempre gostou de roubar os velhinhos. No escândalo da vacina, segundo está se provando, e depois quando estourou, inclusive cujos nomes apareceram na CPI lá da Covid, elas migram e vão para um outro esquema. Ou seja, esta é uma situação que eu não vou acusar, como disse Ciro Gomes, aí acho que está equivocado, Ciro, não vou acusar Michel Temer, não vou acusar Bolsonaro, não vou acusar Lula, mas eu vou acusar as pessoas que efetivamente foram responsáveis por isso. Tentar politizar esse tipo de coisa, dizendo Lula é culpado de tudo, vocês são demônios e nós somos santos. Ou como faz Ciro Gomes, os culpados são Michel Temer, Bolsonaro e Lula, e eu não. Claro que ele não, porque ele não foi presidente da República, mas esse tipo de discurso não colabora com a verdade, não faz com que a crítica permita chegar às raízes da descoberta. É um erro, é um erro. Quando é que nós vamos superar esse tipo de coisa? Né? Desde que eu estou vivendo neste país, já faz algum tempo, eu vejo isso. Algumas pessoas querendo carimbar as outras como corruptas, quando fazem a mesma coisa ou até pior. Mas o inimigo é o outro, esse é o demônio, eu sou o santo. Isso não leva a nada. É importante que a gente tivesse a sensibilidade de dizer, olha, o governo federal teve o mérito, atualmente, de descobrir isso. Um trabalho competentíssimo da CGU, do ministro Vinícius, competentíssimo da Polícia Federal. Há que se verificar se houve omissões, e não significa conjecturas, analisar, verificar o que foi feito pelo ministro Lupe e o que não fez. Outros aspectos envolvidos têm que ser atingidos. Vamos ver aqueles que foram coniventes nos governos anteriores, porque pessoas que estavam aí tinham cargos de confiança no governo Bolsonaro também. Porque será que já não vinha alguma coisa de lá? É só olhar. Só olhar. Então, sabe, esse tipo de situação, a meu ver, ela não contribui com a marcha daquilo que é necessário para combater a corrupção. Corrupção se combate com discurso sério, com discurso não politizado e não ideologizado, tomando a palavra ideologia na perspectiva de desviar a realidade para atingir aquele que me interessa. Aquele que me interessa, esse é santo. Esse nunca é culpado. Esse é inocente. Não, por favor. Eu acho que, infelizmente, anjos e demônios existem em todos os espectros da política, infelizmente. Eu queria que do meu lado só tivessem anjos, não é verdade. Como eu também queria que do lado dos meus adversários só tivessem capetinhas, não é verdade. Ou seja, eu preciso ter a sensibilidade, a razoabilidade para ter um discurso correto de punição para quem merece ser punido, saneamento, medidas estruturais para que isso não mais se repita e evitar esse carimbar ideológico, esse carimbar, a meu ver, nocivo para a política da demonização do meu inimigo. Demonizar o inimigo com a pecha da corrupção, sem identificar, sem prova, mas apenas conjecturando genericamente, é algo, Leandro, que, a meu ver, não contribui para o avanço do combate à corrupção. E por isso nós ficamos sempre na mesma coisa. O culpado é ele, o culpado é o outro, o culpado é ele, o culpado é outro. Não é correto isso. Algum dia nós iremos amadurecer. Caio. Parece até que o PT não faz exatamente tudo que ele está falando, de ficar demonizando os adversários deles, né? Na base assim, né? Se não é petista, é nazi, fascista, é faxinista, é tudo que é ista, eles chamam, né? Sabe como é que é? Então eles demonizam exatamente isso que ele falou, é o que o PT faz, e ele está tentando jogar isso do outro lado. Olha como eles são hipócritas, mas agora o Caio Coppola vai destruir a narrativa dele. A crítica de Ciro Gomes ao presidente Lula, Jair Bolsonaro, Michel Temer, já é o primeiro reflexo do PDT fora do governo? É uma constatação evidente. É óbvio que a base está rachada, a própria pergunta do debate se responde. Agora, deixa eu ver se eu entendi. Para o meu estimado debatedor, eu só posso denunciar a corrupção no lulopetismo se eu fizer uma referência a todos os outros casos de corrupção? E um ponto importante aqui, há casos de corrupção comprovados, com réus confessos, bilhões de reais devolvidos ao erário público, com acordos de leniência,
com ampla prova, e há o que ele se referiu como conjecturas. Eu acho engraçado ouvir esse argumento de que, não, esse é um problema estrutural, isso é generalizado, mas eu nunca ouvi o Dr. Zé Eduardo fazer referência a nenhum tipo de escândalo do lulopetismo. Por exemplo, não é conjectura falar que a estimativa aí de desfalque no INSS é de 6 bilhões a 90 bilhões. Então não é uma conjectura, isso é um fato, isso é uma notícia. Então agora, para eu apontar o dedo com razão para os desvios durante o lulopetismo, eu tenho que voltar nos governos anteriores. E outra coisa, Zé, se essas pessoas estavam envolvidas, como você colocou, no escândalo das vacinas, então por que o novo governo em pessoas em cargos públicos? Você percebe que você está reforçando o meu argumento? Quando eu falo que Geraldo Alckmin profetizou o que ia acontecer, é no sentido de que pessoas que saquearam o país, usando aqui, parafraseando o vice-presidente, pessoas que saquearam o país, que querem voltar ao poder, na verdade querem voltar à cena do crime. O que está implícito nessa fala? Essa fala aí digna de nota na imprensa. É muito simples. Olha, comportamento passado é uma referência para comportamento futuro. Eu mostrei aqui uma série de constatações que reforçam esse argumento, inclusive na postura do próprio ministro que foi afastado. Não é a primeira vez que ele pede demissão por estar envolvido aí de alguma forma em escândalos de corrupção. E diga-se de passagem, como você bem pontuou, ele não foi implicado pessoalmente, parece não ter recebido alguma vantagem financeira direta, mas é de domínio público que ele teve ciência, ele confessou, Zé, eu sabia que tinha coisas erradas. E a prova de que dava para ter tomado uma atitude é que, tão logo a operação foi deflagrada e a coisa se tornou um escândalo, em uma semana os descontos foram suspensos. Ou seja, bastava um ato do Poder Executivo para fazer estancar essa sangria. Só que ainda assim, né, depois de mais de quase 2 anos e bilhões de reais, aí foi tomada uma providência no nível governamental. É isso. Zé, você gostaria da palavra? Sim, talvez eu não tenha sido claro. Eu não falei que para denunciar um governo tem que olhar os outros. Eu tenho que dizer que eu não posso demonizar um para santificar outros. Eu tenho que olhar a realidade como ela é. Pessoas que estavam no governo anterior ficaram nesses e estão agora investigadas. Por que nomeou? Porque não se sabia. Porque a CGU do governo Bolsonaro não investigou como a deste. É isso. Ah, mas não tinha tanto volume? Talvez, eu não vou culpar a CGU do governo Bolsonaro, mas eu vou aplaudir a do atual. Ou seja, eu não posso demonizar, eu não posso efetivamente criar essa situação para me aproveitar da política para atingir os adversários. Eu tenho que ser objetivo e justo. Esse escândalo começou no governo Michel Temer, passou por Jair Bolsonaro, ampliou no do Lula, foi descoberto pelo governo Lula, e eu não posso demonizar por isto o governo Lula, porque ele descobriu. Mas eu vou demonizar aquelas pessoas que já estavam no escândalo da vacina durante o governo Bolsonaro e que permaneceram intocadas, inclusive algumas defendidas pelo próprio governo. Essa investigação, acredito, vai demonstrar o que eu estou dizendo. Aí, 30 segundos. Bom, em primeiro lugar, eu nunca falei em anjos na política. Pelo contrário, me destaco por ser um crítico profissional. Geralmente, eu faço críticas duras às pessoas. Dificilmente você vai me ouvir fazendo um elogio por aqui, Zé. Então eu não falo que existem anjos de um lado e demônios de outro lado. Só quando eu vejo uma manifestação do mal ou de uma má gestão pública, é meu dever de ofício. Eu não posso agir, por exemplo, como o ministro da Previdência, que sabia da coisa errada e não fez nada. Eu não posso fazer como as autoridades do governo Lula, que há 1 ano sabem disso e mantiveram esses descontos rolando. E o que a gente tem, por certo, é que o PT, desde o começo, trabalhou para facilitar isso. E os sindicatos que foram beneficiados são ligados ao lulopetismo. Isso é fato. Pois é, pessoal, vocês viram aí, né? O Caio Coppola aí detonando o Cardozão. O Cardozão ficou aí meio sem resposta, passou uma vergonha danada, né? Porque o que ele faz, não é a primeira vez que ele faz isso, ele tenta normalizar as coisas, parecer que é tudo normal, como uma coisa que sempre acontece, em todos os governos acontece, então é normal que aconteça no governo Lula também. Em vez de ele focar no escândalo atual, ele fica querendo dizer que sempre houve escândalo, sempre houve não sei o quê, né? E não foca no fato atual, né? Ele fica usando essa justificativa e se vitimizando também com estão demonizando as pessoas de esquerda. Não estão demonizando, são fatos, são fatos. As coisas estão acontecendo, a roubalheira está acontecendo agora.
E agora, inclusive, está surgindo mais uma situação de escândalo aí também, tá? Envolvendo inclusive os irmãos Joesley e Wesley Batista, os mano lá do Lula, né? Os mano do Lula também estão envolvidos nesse escândalo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, os mano Joesley e Wesley Batista, a turminha do Lula. Aliás, esses dois, eles, onde o Lula tá, eles vão, eles viajam junto com o Lula, eles estão sempre envolvidos, né? Mais ou menos o esquema é o seguinte: eles são proprietários de uma empresa que é tipo um banco, né? O PicPay é um negócio assim que faz lá uma maquininha que usa para retirar dinheiro. Eu não sei explicar, eu vou explicar direito no vídeo que eu vou fazer, mas eles estão envolvidos porque esse esquema foi usado para retirar dinheiro dos aposentados também, tá? Eles cobravam uma porcentagem, né? Eles podiam tirar um dinheiro adiantado, que teoricamente seria para ser sem juros, né? E para isso eles usavam essa empresa aí, que se eu não me engano é PicPay, depois eu vou ver certinho. E aí o que acontece é que essa empresa, né, a única que poderia ser usada era essa empresa. E essa empresa é do Joesley e do Wesley Batista. E esse esquema também tirou um monte de grana dos velhinhos. E agora até o governo mandou cancelar esse esquema para que não continue. Antes mesmo do escândalo explodir, o governo já mandou parar, né, essa possibilidade dos velhinhos tirarem ali um dinheiro adiantado, que teoricamente era para não pagar juros, mas que estava pagando juros, sim senhor, através desse crediário, desse PicPay, tá? Eu vou depois falar sobre isso num próximo vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Petista não tem argumento, então eles ficam tentando generalizar tudo, né? Ou como o próprio Cardoso falou, eles ficam demonizando os adversários. Ele se vitimizou dizendo que estão fazendo isso com o PT, mas na verdade o PT sempre foi o mestre em fazer isso, demonizar os adversários. Aliás, o Lula passou 2 anos, né, os 2 primeiros anos do governo Lula, o Lula não fez outra coisa a não ser tentar demonizar o governo anterior. Não tinha um palanque que ele subia, não tinha um discurso que ele fazia onde ele não falava mal, não demonizava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí também e aciona o sininho das notificações para você receber novos conteúdos, beleza? E eu vou postar um vídeo falando sobre esse novo escândalo envolvendo o Joesley e o Wesley Batista. Portanto, não deixe de acionar o sininho das notificações aí para você receber os novos conteúdos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, tudo de bom e que Deus salve o nosso país.